Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte pra gente estar reagindo junto. Dessa vez separei o pessoal aí do Galvão e amigos, né? Também o Elia Júnior aí, trazendo aí, né, uma análise do Vasco. Pessoal tendo que se render a esse momento mágico do Vasco. O Vasco jogando muito bem, impressionando mesmo aqueles que eram mais críticos, né? Como o próprio Casagrande aí, que já falou tanta besteira, tanta asneira, tá tendo que admitir aí o momento do Vasco, né? Que de fato ali vem mostrando um futebol diferenciado. E é muito bacana você ver ali o pessoal que reclamava, que falava, tendo que admitir ali o bom futebol do Vasco, e óbvio, né? O elogio também, devido aos elogios ao Diniz. Se tá o vídeo, vamos estar acompanhando aí. No final a gente volta com mais notícias do Vasco. São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, já matou o jogo. O Vasco nem se fala, né? Sinceramente, Fluminense e Vasco já estão pensando em Libertadores, Casal. Uma recuperação de verdade. É o Vasco. É o Vasco, não. É o Vasco. Os outros ganham, perdem. O Vasco fez uma recuperação. 4 vitórias seguidas, espetacular. E o que prova. Está em nono lugar agora, né? Sobre o Diniz, o que prova é que precisa de tempo, né? Quando começa a ter tempo, a coisa funciona, ó. Acho que vai estar em 8º lugar agora, eu acho. Ganhou 3 jogos, Lucha, sem sofrer gol. Ganhou os 3 jogos e não sofreu gol, né? Vem 4 vitórias seguidas, mas 3 sem sofrer gol, né? A primeira sequência desde 2012. E não sofrer gol é curioso com o Diniz, né? Porque todo mundo fala que aquela saída de bola lá atrás é um perigo danado. Parece incrível, né, amor? Mas a melhora do Vasco de saída é aquele jogador que eles contrataram, acho que é o Roberto Renan. E Cuesta. O Cuesta e o Roberto Renan. O Roberto Renan, que tem uma saída. Roberto Renan. Isso ajuda muito no tipo de jogo que o Fernando faz. E outra coisa. Que saiu do Internacional por causa de um pênalti mal batido. Cavadinha. Se eu não Foi me dar engano, uma cavadinha e saiu. Roberto Renan e Cuesta jogando no Vasco, não sofreram um gol, os dois juntos. Sim. Os dois juntos jogando. E tem a basic do Vasco, que precisa ser mais bem aproveitada. E o Ryan está se destacando demais. Só sobre o Robert Renan, era a base do Corinthians, Robert Renan, titular da seleção de base, capitão da seleção de base, e foi dado de graça para o Zenit, lá, do Irmão Alves. Aí o Internacional foi buscar, teve aquela decisão, ele fez uma cavadinha. E agora é isso que eu digo, o futebol a gente precisa muito quando ele foi dado no negócio do porque... volante? Foi? Foi do negócio do volante, que ele foi na troca do negócio do volante? Não, foi o Robert Renan, foi o Duqueiroz, então, foi o Mantuan, foi mais 2 caras pelo Yuri Alberto. O goleiro? Do Yuri Alberto. Então, quando eu digo que a gente, quando vai analisar, e às vezes analisa por emoção, hoje todo mundo está elogiando o Pedrinho. Eu sempre falei, calma, Pedrinho pegou uma SAF falida, precisa de tempo como qualquer um. Pedrinho está fazendo um trabalho ótimo no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele falou, o Vasco, para mim, fica entre os 8. Hoje já está entre os 8. Né? 9º colocado, né, Cardão? Acho que é 8º, então, acho que é 8º. Tá em 8º. Tá 8º Vasco? E com chances, 8º colocado, e com chances de chegar a pré-Libertadores. Libertadores é difícil, a pré-Libertadores, e com chance de chegar ganhando a Copa do Brasil. Porque o Vasco não é aquele Vasco. Chega fortíssimo para jogar com o Fluminense. E é legal assim, o Ryan começou a fazer gols, aí o Verratti foi pro banco, aí põe o Verratti de volta, o Verratti faz gols também. Fez 2. O Ryan, não acredito que continue no ano que vem, mas não interessa. E viu o garoto, o GB, né? GB, me ajude esse ano. Forte. Ei, me ajude esse ano. Um jogador forte, o GB, o atacante que marcou o 3º gol. Sim. O garoto. Não, tá cheio de meninos. Eu acho que o Vasco, assim, a gente vê o Vasco se recuperando, é muito bom, cara. Quem teve um enfrentamento com o Vasco tantas vezes, né, cara? A grandeza do Vasco. O Vasco é um gigante, cara. É um gigante. E outra coisa, mais uma vez, o que eu digo. Eu sou o único mulambo que eles gostam, o Vasco gosta de mim. Ontem eu fui postar o negócio do Palmeiras, eu tava vendo o jogo do Vasco e Bragantino. Aí eu postei o negócio do Palmeiras, só pra falar do jogo do Palmeiras, que você... Pô, mas do jogo do Vasco, eu estou assistindo na minha cara aqui o jogo do Fabiano, o jogo do Vasco mas não comentei nada do Vasco, porque eu tomei de pancada no meu Instagram. Eu tinha que ter comentado do Vasco. E ainda tem, falando sobre isso, a força do torcedor vascaíno, que vem sofrendo ao longo dos anos. Lotou o Maracanã, eu acho que contra o Fluminense, fez um jogo. Lotou, o estádio lotado, essa torcida do Vasco, ela é fantástica, mas como o Vanderlei falou, obrigado, Vasco, São Januário, podendo jogar em São Januário. É bom para o futebol carioca. E aí até no sábado, quase que eu me confundo lá com o presidente do Fluminense, que o Vasco ganhou o jogo.
Só que eu era mando do Vasco. É que o Zubeldia não perdeu ainda no Maracanã quando o mando é do Fluminense. Antes de eu ir pro comercial, Casal, me diz o seguinte, quando jogam aqueles 3, a coisa funciona mesmo no Corinthians, dá pro Corinthians se ninguém se machucar. Tá falando sério isso? Não, aqueles 3... Tô cansado de ver o Leonardo Jardim dar chutão pra frente, coisa que nunca na vida um jogador ou um time comandado pelo Diniz fazia. Então, não é que o dinizismo está evoluindo e graças ao dinizismo o Vasco vem de ótima campanha nas últimas 6, 7 partidas. Não. Quem evoluiu foi o Fernando Diniz. Quem involuiu foi o Fernando Seabra, substituto do dinizismo e por isso perde o emprego. Quem tem o dinizismo como meta fica desempregado no futebol de competição. O Vasco conquista todas estas vitórias e evolui muito porque, primeiro, tem elenco e, segundo, o Diniz evoluiu como treinador e o resultado, que sim, vai ser sempre o senhor da razão, começou a pautar a vida dele. Então, antes tarde do que nunca, Ana. Sim, mas você falou, vou passar para o Nicola para ele se colocar, mas acho que o lado positivo foi a janela de contratação do Vasco no segundo semestre. Sistema defensivo ele conseguiu melhorou o sistema defensivo, melhorou também a questão de meio de campo, deu mais liberdade para os atacantes. Então, assim, não foi só o Diniz que evoluiu, mas principalmente as contratações assertivas. Como contratação muda, né? Quando você consegue... Não, quando você tem qualidade, facilita. Consegue comprar e principalmente, assim, trazer jogador que... Como eu posso dizer? Parece que foi feito para o clube, porque as contratações foram tão bem feitas que parece que os jogadores que chegaram já estavam no clube há anos. E isso favorece e muito o trabalho do treinador. Aí é muito mérito do Admar Lopes, que é um executivo de futebol português, contratado nesse ano pelo Vasco. O cara foi buscar jogadores que nem estavam no radar. O Carlos Cuesta, excelente zagueiro. O Robert Renan, que nem havia ido bem no Internacional, se encaixou bem lá. O Cauã Barros pertence ao Vasco, Elia, mas jogou no ano passado a Série B pelo Amazonas e jogava a Série B nesse ano no América. O cara voltou pro Vasco e como titular o Vasco não perdeu, tendo o Cauã Barros como titular. É um volante de enorme capacidade física que ocupa bem na frente do sistema defensivo. O Andrés Gomes lá na frente agrega, é um cara que entrega mais. O Rayan cresceu demais de produção e mesmo sem o Rayan, o Vasco conseguiu com 2 gols do Verratti a vitória. É um Vasco que tem a segunda melhor... Vamos colocar como a primeira, porque assim, Palmeiras, Mirassol e Vasco têm os mesmos 23 pontos no retorno. A vantagem do Palmeiras se dá pelo saldo de gols em relação ao Vasco e o Mirassol aparece em terceiro. Mas são 3 brilhantes campanhas. E é quando você constata que o Mirassol e que o Vasco hoje tem a mesma pontuação do Palmeiras e estão à frente do Cruzeiro e do Flamengo, a gente tem que aplaudir todo mundo que está envolvido nessa história. Principalmente porque você muda aquilo que você fazia de errado. Não se esqueça, quando você corre muito risco trocando bolas na horizontal, em algum momento você vai tomar. Como você pega risco... no pé... Não é, vocês não entendem o que você é a pega vida. no pé do Diniz, no pé do Felipe... Não, eu não pego no pé de ninguém. Eu adoro o Diniz, todo mundo fala que ele é ótimo e eu acho ele ótimo e que ele é maravilhoso. Todo mudo fala que o Felipe Luiz tem o melhor caráter do planeta e eu acho ele maravilhoso também. Eu só digo o seguinte, se você não entregar, você sai do programa. Fora do programa. Se você, eu te explicar, olha, tem que ir por aqui e você não entender, você sai do programa. Como é que, se eu não entregar, saímos todos do programa? Não tem alternativa que não seja você entender que o resultado, ele é aquilo que vai definir a nossa permanência, a permanência do Diniz, a permanência do Seabra, que acaba de ser demitido, a qualidade do Leonardo Jardim, que é eleito melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Não tem outro jeito. E a multa aqui é bem menor, né? E a multa aqui é bem menor. Então a gente tem uma preocupação maior em dar mais resultado do que eles. A sua é mais gordinha, né, Elia? Não. Nós corremos mais riscos, percebeu, né? Os riscos são iguais. Nós corremos mais. As multas são iguais. Os riscos são iguais. Quem não entender que o resultado é senhor da razão... Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o vídeo que a gente separou, né, pra tá reagindo junto, um vídeo bacana aí, a gente vê o pessoal ali tendo que se render ao dinizismo. Afinal, cara, o Diniz vem fazendo um trabalho maravilhoso aí no Vasco, o Vasco reagindo muito bem, o Vasco jogando da forma que a torcida gosta, né? É um Vasco aguerrido, com identidade, um Vasco que, independente de estar dentro de casa, fora de casa, vai buscar o resultado, vai propor jogo, né? Então, assim,
Vasco vem num momento gigante, crescendo bastante na hora certa. Acredito que, né, tem tudo para buscar essa vaga aí via brasileiro, né? Vaga na Libertadores via brasileiro, mas também não dá para descartar essa vaguinha aí pela Copa do Brasil não, hein? Não dá para descartar com o futebol que o Vasco vem desempenhando, com as peças aí que estão se encaixando, né? Então, não dá mesmo para descartar essa vaga da Libertadores via Copa do Brasil. Rapaziada, então é isso, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né? Separei com carinho aí, então dá um like pra gente aí, dá um like pra dar uma moral, né? Se inscreve no canal também se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco. Vocês podem acompanhar aí, tem notícias diárias, todos os dias a gente traz notícias do Vascão aqui, tudo o que acontece no Gigante da Colina, a gente está trazendo para vocês, tá bom, rapaziada? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!